Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo de potenciação. Nessa aula especificamente vamos ver algumas propriedades da potenciação. São algumas regrinhas que facilitam bastante a nossa vida nas continhas de matemática. Então vamos começar com um probleminha para aquecer aqui, ó. Um jovem decidiu fazer algo diferente enquanto briga contra a ociosidade da quarentena forçada pela pandemia do coronavírus. Em sua rede social, ele fez uma live que durou mais de 18 horas para contar quantos grãos de arroz existem dentro de um saco de 1 quilo. Contando grãozinho por grãozinho, ele anunciou que havia aproximadamente 50 mil grãos naquele saquinho. Letra A. Uma empresa vende arroz em sacos de 20 quilos. Quantos grãos aproximadamente terá esse saco de 20 quilos de arroz? Escreva a resposta em notação científica. Bom, então esse foi um caso verdadeiro aí, né? O jovem ficou 18 horas contando quantos grãozinhos de arroz tem no saquinho de 1 quilo. Então a gente quer saber quantos grãozinhos vão ter aproximadamente num saco de 20 quilos. Bom, e aí essas grandezas são proporcionais, né? Ou seja, se em um saquinho de 1 quilo tem 50 mil grãos, em um saco de 20 quilos vai ter 20 vezes mais, né? Então basta fazer a conta 20 vezes 50 mil grãos para descobrir aproximadamente quantos grãozinhos vão ter um saco de 20 quilos. E aí fazendo essa conta, ó, tem um truquezinho, você esquece os zeros que tem aqui, né, nessa multiplicação, a princípio, aí você faz 2 vezes 5, dá 10. E aí depois você só acrescenta os zeros que estão aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então de novo, ó, 2 vezes 5 dá 10, e aí acrescenta os zeros, 5 zeros depois. Então vão ter no total 6 zeros, né? Um zero do 10 e os 5 que estão aqui nesses números. Então a resposta ó, em notação científica é 10 elevado à sexta. 1 milhão pode ser escrito como 10 à sexta ou 1 vezes 10 à sexta. Letra B. Uma rede de restaurantes decidiu comprar 10 mil pacotes de 20 quilogramas. Quantos grãos aproximadamente essa empresa está comprando? Bom, então a gente tem que fazer a mesma conta. A gente tem que fazer 10 mil de 10 elevado à sexta, né? 10 mil vezes 1 milhão. E aí, para fazer essa conta, ó, uma forma de fazer é perceber que esse 10 mil é 10 à quarta, né, escrito em notação científica, e o 10 à sexta fica 10 à sexta mesmo. Então a gente vai fazer a multiplicação em notação científica. Bom, como a gente não sabe fazer essa conta aqui ainda, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver, escrever esses números na forma decimal. Então 10 à quarta é 10 mil, né? 4 zerinhos, e 10 à sexta é 1 milhão, com 6 zerinhos. Então quando a gente faz essa conta, a gente multiplica 1 com 1, dá 1 mesmo, e depois só acrescenta os zerinhos que estão aqui, ó. Então como tem 4 zeros aqui, 6 zeros aqui, vão ter 10 zeros no total. Então 1 com 10 zeros dá essa resposta aqui, que é 10 à décima, também conhecido como 10 bilhões. Então, para responder a pergunta, essa empresa estará adquirindo 10 bilhões de grãos. Aproveitando o gancho que o probleminha deu para a gente, então vamos ver como fazer multiplicação de potências de mesma base. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, x à quinta vezes x à terça. A terceira, perceba que é uma multiplicação de potências, duas potências, elas têm a mesma base, aqui no caso é x, certo? Então, vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui, x à quinta e x à terceira, será que dá para escrever isso em uma potência só? Então perceba que x à quinta é x vezes x vezes x vezes x vezes x, né? X à quinta, pela definição de potência de expoente natural, a gente pode escrever dessa forma. E x à terceira é x vezes x vezes x. Então aqui x à quinta está de azul e x à terceira está de roxo. Como eles estão se multiplicando, então ficaram vários x aqui um do lado do outro, todos se multiplicando, né? E pela definição de potência, de novo, a gente pode escrever isso aqui como simplesmente x à oitava, certo? Bom, então a gente acabou de conseguir transformar essa multiplicação de duas potências de mesma base em uma potência só. A gente simplificou essa expressão. Agora, será que para resolver essas outras potências aqui, essas outras multiplicações, será que a gente precisa fazer todo esse processo que foi feito aqui, ó? Imagina aqui nesse caso, ó, y elevado a 12, y elevado a 48. A gente vai precisar escrever quantas vezes y aqui para conseguir fazer essa conta. Será que não tem um atalho? Então, se você perceber bem o padrão que aconteceu aqui, ó, o que a gente fez no fundo foi somar a quantidade de x que tem aqui, né? Então aqui tem 5, aqui tem 3, então no total tem 8. Então quando a gente tiver uma multiplicação de potência de mesma base, a gente não precisa fazer todo esse processo, ó. Basta você perceber que quando a gente tem algo desse tipo, uma multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e adiciona os expoentes. Então perceba que a base fica a mesma, base A, não muda, não multiplica, não adiciona, não faz nada com a base, e a gente só adiciona os expoentes, x mais y.
Então, nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente tem y elevado a 12 e y elevado a 48 se multiplicando. Então, a resposta vai ser: a gente mantém a base fica a mesma y, e a gente adiciona os expoentes, 12 mais 48, que dá 60. Então, essa multiplicação, escrevendo-a de forma simplificada, fica y elevado a 60. A mesma coisa para os outros itens, ó. A base aqui no caso é um número, né? Base 3. Então, como a base é a mesma para os dois, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Ó, menos 15 mais 10, adicionando esses expoentes, vai ficar 3 elevado a menos 5. E no quarto exemplo, a elevado a 20 vezes a elevado a menos 8, mantém a base fica a mesma, a, e adiciona os expoentes. 20 mais menos 8 vai dar a elevado a 12 na resposta. E por último, mesmo a base sendo um número decimal, a regrinha continua a mesma se a base for exatamente a mesma, né? Então aqui mantém a base, 1,2, e adiciona os expoentes. Junto, menos 4 com menos 15, vai dar no total menos 19. Então, resposta 1,2 elevado a menos 19. Então, vamos para o segundo probleminha. Então, aqui, resumindo a historinha aqui para ficar mais rápido, ó, aqui essa é uma imagem de um microscópio eletrônico e eles conseguiram captar o SARS-CoV-2 aqui próximo a uma célula humana. Aqui, então, dá para comparar o tamanho, dá para fazer várias comparações, né? Dá para perceber algumas características. Então, aqui o que interessa para a gente, ó, em uma das imagens, estima-se que o SARS-CoV-2 tenha diâmetro 100 vezes menor que o diâmetro de uma das células humanas, o que torna visível apenas com microscópios eletrônicos. Sabe-se que essa célula humana analisada tenha 10 micrômetros de diâmetro, qual a medida aproximada do diâmetro do SARS-CoV-2 em metros. Bom, então a primeira coisa aqui, a gente vai ter que comparar com a célula humana, né? Bom, a célula humana, pelo que diz o enunciado aqui, tem 10 micrômetros, esse é o símbolo do micrômetro. Para quem não sabe, o micrômetro é 10 elevado a menos 6 metro, né? Ou seja, ele é 1/1000º de um metro. No caso aqui, se a gente pegar 1 metro e dividir por 1 milhão, vai dar 1 micrômetro. Ou também, para ficar mais palpável aqui, né, mais fácil de entender, a gente pegar 1 milímetro e dividir por 1000, vai dar 1 micrômetro. Bom, então como a célula humana tem 10 micrômetros, é 10 vezes 10 elevado a menos 6. E aí, usando a propriedade que a gente acabou de ver, ó, é uma multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. 1 com menos 6 vai dar menos 5, ou seja, uma célula humana tem 10 elevado a menos 5 metros, certo? Bem pequenininha, é 100 vezes menor que 1 milímetro. Bom, só que não é essa a pergunta do exercício, a pergunta quer saber qual que é o diâmetro aproximado do SARS-CoV-2 aqui, né? Bom, então o SARS-CoV-2, ele é a célula humana, né, que a gente acabou de calcular aqui, dividido por 100, 100 vezes menor do que a célula humana. Então, para fazer essa continha aqui, ó, a gente tem que fazer 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a 2, certo? Aqui está escrito em notação científica. Bom, como a gente não sabe fazer isso aqui ainda de uma forma prática, vamos fazer na raça aqui, ó. 10 elevado a menos 5 é 0,00001, né? 5 casas depois da vírgula, e eu vou dividir por 100. Lembrando que dividindo por 100, a gente volta a vírgula 2 casas. Então, voltando 2 casas, a gente vai ganhar mais 2 casas decimais aqui. Vai ficar 0,0000001, também conhecido como 10 elevado a menos 7. Então, esse é aproximadamente o diâmetro de um vírus aí do SARS-CoV-2. Bom, então isso é um gancho para a gente ver como que a gente pode fazer de uma forma mais prática, então, a divisão de potências de mesma base. Então, aqui tem um exemplo, A elevado a sétima dividido por A elevado a quarta. Então, vamos ver como a gente pode fazer aqui meio que na raça, ó. A elevado a sétima, a gente sabe que é A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A, 7 vezes. E a gente tem que dividir, né? Então, eu vou escrever na forma de fração para elevado à quarta. A elevado à quarta é A vezes A vezes A vezes A. Bom, então como aqui é uma divisão, está todo mundo multiplicando, a gente pode simplificar. Eu vou simplificar 4A's daqui de cima com 4A's aqui de baixo. E aí só vai sobrar a terceira aqui em cima. Então fica A elevado à terceira, certo? Bom, e agora, para fazer outras divisões de potências de mesma base, será que a gente precisa fazer todo esse processo aqui? Ó? Por exemplo, 10 elevado a 15, eu preciso escrever 15 vezes o 10, 4 vezes o 10. Será que precisa fazer tudo isso? Então, não precisa. Tem um atalhozinho, que é a propriedade 2, que a gente está vendo nessa aula, que é quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base. Se a base for a mesma, o truquezinho é conserve a base e subtrai os expoentes. Então, a gente vai conservar a base fica a mesma, no caso aqui é A, e vai subtrair os expoentes nessa ordem, ó, x menos y.
Então o expoente aqui fica x menos y. E aí fica muito mais rápido, né? Não precisa fazer todo esse processo. Ó. 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a quarta, a gente mantém a base, 10, e subtrai os expoentes na ordem. Ó. O primeiro menos o segundo. 15 menos 4 vai ficar 10 elevado a 11, certo? Então a gente simplificou essa expressão. Essa divisão aqui pode ser escrito apenas como 10 elevado a 11. A mesma coisa aqui no próximo, ó, x elevado a 12 dividido por x elevado a sétima. Lembrando, isso aqui é uma divisão, toda fração é uma divisão. E a gente segue a mesma regrinha, mantém a base, não muda a base, continua x, e subtrai os expoentes nessa ordem, 12 menos 7. E aí vai ficar x elevado a 5. A mesma coisa nos outros aqui, só que aqui tem um detalhezinho dos sinais, né? Então a gente tem que tomar um cuidado aqui para fazer essa subtração. Então, nesse caso, ó, 3 elevado a menos 15 dividido por 3 elevado a décima. A regrinha é a mesma, ó, mantém a base, importante, ó, não é para multiplicar a base, não é para somar, não é para dividir, é para manter a base continua 3. E aí subtrai na ordem, o primeiro expoente menos o segundo expoente, menos 15 menos 10. E aí, juntando os dois aqui, vai ficar 3 elevado a menos 25. No próximo, a gente tem a elevado a 20 dividido por a elevado a menos 8. De novo, cuidado com o sinal. Ó. Mantém a base, a continua a mesma, o primeiro expoente menos o segundo expoente. Então, vai ficar 20 menos menos 8. E esse menos menos 8, ele é a mesma coisa que mais 8, né? Então, fica a elevado a 20 mais 8, ou seja, a resposta é a elevado a 28. E no último, mesmo a base sendo decimal, a regrinha é a mesma. Ó. Mantém a base, 1,2, e subtrai os expoentes na ordem. Menos 4, menos o segundo expoente, que é menos 14. E aí aparece aqui esse menos menos 14. Lembrando que menos menos 14 é o oposto do menos 14, que acaba ficando mais 14. Né? Então é 1,2 elevado a menos 4 mais 14. Então vai dar 1,2 elevado a décima. Mais uma propriedadezinha aqui é quando a gente tiver uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Ó. Então aqui está um exemplo, ó. Duas potências se multiplicando e elas não têm agora a mesma base, elas têm o mesmo expoente. Então será que dá para escrever isso aqui em uma só potência, uma forma simplificada? Então vamos ver, ó. 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2 e 5 a terceira é 5 vezes 5 vezes 5. Certo? Aqui só tem multiplicação, né? Então como a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado final, eu vou trocar a ordem desses números aqui, ó. Então, vou escrever 2 vezes 5, 2 vezes 5, 2 vezes 5. Então, perceba que a gente tem 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. Então, aparece o 2 vezes 5 3 vezes aqui se multiplicando. Ou seja, a gente pode escrever essa expressão como 2 vezes 5 ao cubo, certo? E aí, 2 vezes 5, ó, dentro dos parênteses, a gente pode fazer essa continha. É equivalente a 10 ao cubo. Ou seja, 2 ao cubo vezes 5 ao cubo é equivalente a 10 ao cubo. Então, se nós tivermos continhas desse tipo, ou seja, multiplicações de potências de mesmo expoente, a gente não precisa fazer todo esse malabarismo aqui, toda essa conta. Não, tem uma regrinha prática para isso. Ó. Se eu tiver uma multiplicação de potências de mesmo expoente, eu conservo o expoente fica o mesmo, e eu multiplico as bases. Então, fica aqui ó, dentro dos parênteses A vezes B, e um expoente só, um mesmo x que estava aqui anteriormente. Certo? Então, nesse outro exemplo aqui, ó, 10 a sétima vezes 2 a sétima, a gente conserva o expoente com o expoente só e as duas bases se multiplicando. Nesse caso, a gente consegue resolver, né? 10 vezes 2 dá 20. Então, a resposta fica 20 elevado a sétima. No terceiro caso aqui, ó, o expoente é o mesmo, né? É multiplicação de potência de mesmo expoente. A gente mantém o expoente 12 e multiplica as bases x vezes y. No caso aqui não dá para efetuar essa multiplicação, então fica assim mesmo, ó, x vezes y, tudo elevado a 12. No próximo, 2 elevado a menos 15 vezes 3 elevado a menos 15, o expoente é o mesmo, então a gente conserva o expoente, fica um expoente só para os dois, e aí a gente multiplica as bases, 2 vezes 3 dá 6, então fica 6 elevado a menos 15. No próximo aqui tem números decimais, né? Então a gente vai ter que fazer uma multiplicaçãozinha de números decimais. Mantém o expoente, menos 8, e agora a gente multiplica as bases. 0,4 vezes 0,6, fazendo essa continha dá 0,24. Tudo isso elevado a menos 8. Então quem não lembra multiplicação de números decimais, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí e veja como fazer multiplicação de números decimais. Mais uma propriedadezinha é a divisão de potências de mesmo expoente. Então, se a gente tiver divisão de potências, agora não com a mesma base, sim com o mesmo expoente. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Então, vamos apelar para a definição aqui. Ó. 6 a quarta é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E 2 a quarta, então, dividido
por 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então perceba que aqui, ó, essa fração que está escrita aqui, ela tem 6 meios vezes 6 meios vezes 6 meios vezes 6 meios. Ou seja, 6 meios se multiplicando 4 vezes aqui, né? Ou seja, a gente pode escrever isso como 6 meios elevado à quarta. Pode colocar com o expoente 4. E aí 6 dividido por 2 a gente consegue fazer, dá 3. Ou seja, essa divisão aqui pode ser escrita como 3 à quarta, certo? A gente consegue simplificar. Bom, e agora se a gente tiver outras divisões de potência com o mesmo expoente, será que a gente precisa fazer tudo isso daqui? Não, não precisa. É só perceber o padrão que acontece aqui, ó. A regrinha vai ser a seguinte, ó, divisão de potências de mesmo expoente, a gente conserva o expoente e divide as bases. Então aqui eu escrevi na forma de divisão, ó, na forma de fração, A sobre B, tudo elevado ao mesmo expoente que estava aqui. O expoente continua o mesmo x. Então nesse caso aqui, ó, 10 à terceira dividido por 2 à terceira, conserva o expoente, 3, e divide as bases. Aqui dá para fazer essa divisão, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então simplificando essa expressão fica 5 à terceira. No próximo, x elevado a 12, y elevado a 12, o expoente é o mesmo. Então, a gente pode colocar o expoente, um expoente só para os dois, né? Para as duas bases. E aí fica x sobre y, tudo elevado a 12. Nesse caso aqui não dá para fazer a divisão, então a gente deixa desse jeito mesmo. X sobre y, tudo elevado a 12. No próximo, mesmo expoente sendo negativo, a gente consegue usar a mesma propriedade, ó. Mantém o expoente menos 20 e divide as bases. 12 dividido por 3 vai ficar 4. Então, resposta 4 elevado a menos 20, essa expressão na forma simplificada. E o último, com números decimais também, ó, também funciona. Mantém o expoente menos 5 e divide as bases. 0,6 dividido por 0,8. Fazendo essa continha vai dar 0,75, né? A divisão desses dois números decimais. Se você não lembra como fazer números decimais, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí que tem, lembrando como fazer divisão de números decimais. Então fica 0,75 elevado a menos 5. E a última propriedadezinha da aula de hoje é a potência de potência, que é um caso desse tipo aqui, ó, uma potência dentro de uma outra potência, certo? Bom, então para tentar resolver isso aqui, para tentar simplificar, escrever com uma potência só, eu vou usar a definição. Ó, o que é alguma coisa elevado à quinta? Então fica 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 à terceira, certo? Algo à quinta pode ser escrito como 5 fatores iguais aqui, né? Dessa base, 2 à terceira. E aí a gente usa a propriedade 1, ó, multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e adiciona todos os expoentes. 15, né? 3 mais 3 mais 3 vai dar 15. E aí agora, se a gente tiver outras potências de potência, será que a gente precisa fazer todo esse malabarismo aqui ou tem um jeito mais rápido? Sim, temos um jeito mais rápido mais uma vez, ó. Então, quando a gente tiver potência de potência, a gente basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Mantém a base A e multiplica os expoentes x vezes y. Então, nesse caso aqui, ó, conserva a base x e multiplica os dois expoentes. Menos 4 vezes 6 vai dar x elevado a menos 24. A mesma coisa nos outros dois, ó, conserva a base A, né, não mexe na base e multiplica os expoentes. Tomando cuidado aqui com o joguinho de sinais, né? Lembrando que 12 vezes menos 3, positivo com negativo, pela regrinha da multiplicação, né, de sinais da multiplicação, vai ficar elevado a menos 36. E no último aqui a mesma coisa, mesmo os dois expoentes sendo negativos, a gente consegue usar essa propriedade também. Ó, mantém a base 0,7 e multiplica os expoentes, menos 5 vezes menos 10, que vai dar 50. Então, essa potência de potência, na forma simplificada, fica 0,7 elevado a 50. E um último exercício aí para a gente usar um pouquinho dessas propriedades vamos calcular aqui essas expressões dando o resultado em notação científica. Então a gente tem um número aqui em notação científica multiplicando um outro número em notação científica. Então como fazer essa conta aqui facinho, ó? Então basta fazer esse primeiro número com o primeiro número e depois as potências de 10 com as potências de 10. Ó. Então 1,25 vezes 6 dá 7,5 e 10 à quarta vezes 10 oitava, como a base é a mesma, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 12. Pronto. Não precisa escrever esse número na forma decimal, escrever esse número na forma decimal, depois multiplicar, depois passar para a notação científica. Não precisa, ó. Multiplica esse com esse, o primeiro com o primeiro, tranquilo, e depois multiplica as bases, as potências de 10
vai ficar esse resultado. A mesma coisa na divisão, ó, divide o primeiro com o primeiro, 4,5 dividido por 2,5 dá 1,8, e depois faz a continha com as potências de 10. Ó, 10 a sétima dividido por 10 a quarta, vai dar 10 a terceira. O resultado já saiu em notação científica, olha só que beleza. Na letra C, a mesma coisa, ó, mesmo com o expoente negativo, a gente multiplica os primeiros números aqui, 3,2 vezes 1,5 dá 4,8. E 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 6, mantém a base e adiciona os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 8. E no entender, ó, tem uma diferencinha aqui, um desafiozinho. Ó. Aqui vai ficar esse número em notação científica vezes esse número em notação científica, de novo, ó, multiplica os dois primeiros números, né, ó, 6 com 5,5 vai ficar 33. E 10 a quarta vezes 10 a sexta vai dar 10 a décima. Está certinho, esse é o resultado dessa conta, porém não está em notação científica, né? Para que seja notação científica, como a gente viu na outra aula, esse número deve estar entre 1 e 10, podendo ser 1, não pode ser o 10. Então, o que a gente faz? A gente tem que melhorar esse número aqui, né, para deixar em notação científica. O 33 é a mesma coisa que 3,3 vezes 10, né? Tudo isso vezes 10 a décima. Então, o que eu fiz foi separar o 33 em 3,3 vezes 10. E agora eu posso juntar essas duas potências aqui, ó. Já que elas têm a mesma base, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Ou seja, 33 vezes 10 a décima é equivalente a 3,3 vezes 10 elevado a 11, né? Como eu andei com a vírgula uma casa para a esquerda, eu adiciono um expoente aqui. Agora sim está em notação científica. Beleza, pessoal? Valeu!